Epistemologia das ciências sociais. O poeta Fernando Pessoa diz respeito às questões do mito. O mito ele permanece um conceito importante, pois mesmo nas sociedades atuais, o mito tem uma função social. Sentimos quente e frio, doce e amargo, liso e rugoso e vermelho e verde. A sensação que dá a qualidade exterior e interior às qualidades dos objetos e efeitos internos da quantidade sobre nós. O que se opõe na corrente filosófica ao empirismo é o racionalismo. Racionalismo é uma corrente filosófica que traz como argumento a noção de que a razão é a única forma que o ser humano tende a avançar e alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. O filósofo, físico e matemático René Descartes foi um dos principais difusores do pensamento ligado a essa teoria. Para Pitágoras, o pensamento alcança a realidade em sua estrutura matemática, enquanto os sentidos e percepção alcançam o modo com a estrutura matemática da natureza. A escola que pertencia a Pitágoras pertencia à escola pré-Sócrates. Pitágoras foi considerado um personagem decisivo no desenvolvimento do pensamento racional e científico, a escola pré-socrática. A filosofia kantiana negou que inatista e empirista estivessem certos, negou que pudéssemos conhecer a realidade em si das coisas e negou que a razão possuísse conteúdos inatos, mostrando que o conteúdo depende da experiência, e negou também que a experiência fosse a causa da razão, o que esta fosse adquirida possui formas e estrutura inatas. Kant deu prioridade ao sujeito de conhecimento enquanto empirista e inatista e dava prioridade ao objeto de conhecimento. No pensamento filosófico Immanuel Kant, o pensamento kantiano é considerado como um marco para a filosofia à medida que torna o conhecimento como objeto central da psicologia. Para o pensador alemão, tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. A realidade histórica desenvolveu enquanto a manifestação da razão no processo incessante de autossuperação desencadeado pelo conflito e contradição. Ao relacionar Hegel, podemos dizer que foi dialética. O terceiro tempo da dialética, Hegel é considerado o criador da dialética moderna, que mantém a contradição como da substância da realidade. A proposta do Círculo de Viena era unificar as ciências por meio de linguajar, por assim dizer, neutro, capaz de expressar pelos mesmos símbolos e pelas mesmas operações lógicas diferentes fenômenos. A importância do Círculo de Viena para o desenvolvimento da epistemologia popularizou o estudo epistemológico, uma vez que reuniram diversos pesquisadores em um mesmo lugar, com o objetivo não somente de construir uma nova epistemologia, mas também de divulgá-la. A ciência é uma pouca novidade humana, em que os erros são criticados sistematicamente e podemos dizer que no campo de ciência aprendemos muitas vezes com os nossos erros. A filosofia Karl Popper, como sendo um integrante, tem a tendência de analítica da nova epistemologia. Albert Einstein, tendência analítica de nova epistemologia. A teoria da relatividade mostrou que as leis da natureza dependem da posição ocupada pelo observador, pelo sujeito de conhecimento para um observador situado fora de nosso sistema planetário. A natureza poderá seguir leis completamente diferentes. Augusto Comte tratava de conhecer as leis sociais para poder prever relacionalmente o fenômeno e agir com eficácia, explicar e combinado a estabilidade e atividade, as necessidades simultâneas de ordem e progresso, condições fundamentais da civilização moderna. Pronunciado em momentos especiais, os momentos sagrados em relação com o sagrado, os mitos são mais do que simples narrativas, são a maneira pela qual os seres humanos organizam a realidade e interpretam. O mito é uma forma autônoma de pensamento ou vida. É um produto inferior e deformado da atividade intelectual. É um instrumento de controle social. A Revolução Industrial ocorrida na Europa no século XVIII mudou radicalmente a estrutura da sociedade. Homens passaram a ser substituídos por máquinas e produzir e custavam muito menos. Fez com que problemas sociais aumentassem por muitas pessoas que antes trabalhavam de forma artesanal que ficaram sem emprego. Era acostumado de uma forma mais lenta de vida no meio rural,
trabalhando para sobreviver. Passariam a trabalhar muito mais para empresários e ganhar menos que ganhavam antes. Para o surgimento de uma nova área do conhecimento, houve a sociologia. Após a morte de Hegel, seu pensamento foi interpretado, instrumentalizado politicamente por seus seguidores, que deu origem às suas tendências, uma conservadora de direita e outra esquerda, representada pelos jovens neo-hegelianos, e encontrava Marx e Engels. O conceito da razão é essencial para o Hegel. Para ele, o real é racional. A fenomenologia tratava de conhecer as leis sociais para poder prever racionalmente os fenômenos e agir com eficácia, explicar e antever, combinando a estabilidade e a atividade. As necessidades simultâneas de ordem e progresso, condições fundamentais da civilização moderna. Uma das grandes preocupações de Comte era a crise de sua época, pela desorganização social, moral de ideias. Um pensador desse autor foi o fenomenologia, filosofia da história e a sociologia. Para o pensador alemão, a dialética, tudo que é real e racional. Tudo que é racional é real. A realidade histórica desenvolve enquanto manifestação da razão no processo de autossuperação desencadeado pelo conflito e contradição que mais são inerentes. Para os empiristas, a sensação e a percepção dependem das coisas exteriores. São causadas por estímulo externo que age sobre nossos sentidos e sobre nosso sistema nervoso. Recebendo uma proposta que parte do nosso cérebro voltar a percorrer nosso sistema nervoso e chega ao nosso sentido sob forma de uma sensação. O empirismo se opõe ao racionalismo e afirma que o conhecimento racional deriva da experiência. A revolução industrial ocorrida na Europa muda radicalmente a estrutura da sociedade. As pessoas passaram a ser substituídas por máquina. Existe uma nova área do surgimento do novo conhecimento, que é a sociologia. A dialética platônica é um procedimento intelectual linguístico que parte de algumas coisas que devem ser separadas e divididas e duas partes contrárias e opostas, de modo que conheça sua contradição e determina qual é o contrário verdadeiro e o que é falso. Trata-se de um método científico, o conceito dialética, em diversos momentos da filosofia, e o seu conceito foi formulado por Hegel. O positivismo influenciou movimentos que marcaram profundamente a história brasileira, como a Proclamação da República. É com ordem e progresso de Comte que enfrentará a sociedade individualista e liberal, com a concepção de que há um desenvolvimento histórico da sociedade e o progresso na evolução humana, entretanto que, em momento algum, prescinde da ordem e carrega a possibilidade de alterar os elementos estáticos da sociedade. Racionalismo. Sentimos o que é quente e frio, doce e amargo, liso e rugoso, vermelho e verde. A sensação é que nos dá a qualidade exterior e interior, as qualidades do objeto e os efeitos internos dessas qualidades sobre nós. Essa é a corrente filosófica que se opõe ao empirismo. René Descartes. Para o racionalismo, a fonte do conhecimento verdadeiro é a razão operando por si mesma, sem o auxílio da experiência sensível e controlando a própria experiência sensível. Na Inglaterra, ligada às integrantes da classe burguesa, a crença de que a razão é capaz de captar a dinâmica do mundo material, de que a lei natural inscrita no coração dos homens pode ser descoberta e vai ganhando força. Torna-se mais fácil compreender a emergência do empirismo, o racionalismo cartesiano e o avanço das ciências experimentais que, no seu conjunto, caracterizarão a era moderna. Thomas Hobbes e John Locke. Na verdade, o empirismo é uma característica muito marcante da filosofia inglesa. Na Idade Média, filósofos importantes como Roger Bacon e Guilherme de Ockham eram empiristas. Em nossos dias, Bernard Russell foi um empirista. A realidade histórica desenvolveu enquanto manifestação da razão no processo incessante de autossuperação desencadeado pelo conflito e contradição que são inerentes. O movimento dialético, esse caminho que produz a si mesmo, a noção dialética origina no pensamento clássico grego e é retomada e formulada por Hegel. Síntese, a negação da negação, momento positivo racional. Antítese, negação e momentos dialéticos especulativos. Tese, afirmação inicial, momento intelectual.
O positivismo influenciou movimentos que marcaram profundamente a história brasileira, como a Proclamação da República. É com ordem e progresso que conta e enfrenta a sociedade individualista e liberal. O empirismo se opõe ao racionalismo, pois afirma que o conhecimento racional deriva da experiência. Para os empiristas, a sensação e percepção dependem das coisas exteriores, são causadas por estímulos externos que agem sobre nossos sentidos e sobre o nosso sistema nervoso. Recebemos uma resposta em parte do cérebro que volta a percorrer nosso sistema nervoso e chega ao sentido sob forma de uma sensação.